Então vamos lá, o que a gente vai aprender e o que a gente vai abordar nesse ponto de vista da Recycler View nesse vídeo. Então a gente vai basicamente dominar as principais funcionalidades que tem dentro de uma Recycler View, né? Eu criei uma espécie de réplica do aplicativo do Gmail, tá? Então o nosso app do Gmail, geralmente a gente tem uma listagem, né? Um dos pontos chaves que geralmente toda Recycler vai ter, mas além disso a gente também tem inserção de novos e-mails, né? Então tá chegando novos e-mails, a gente vai fazer a simulação da inserção também de um item determinado dentro da Recycler View. A gente também vai aprender a excluir, né? Então a gente vai arrastar e vai excluir o determinado item. A gente também vai conseguir reordenar, né? É claro que aqui vai dar um pouquinho de diferença, que eu também implementei a parte de seleção, mas a gente pode conseguir reordenar os nossos itens na lista. E por último, esse item que também está implementado junto, mas a gente vai fazer isso aqui separado, que é a parte de escolher umas sequências de e-mails que eu quero e fazer a exclusão em batch, né, em lot, como a gente gosta de dizer. Então vou apertar aqui e vai excluir todos esses dois itens em lot. Então vou aqui excluir esses dois itens em lot. Então a gente vai abordar todas essas partes principais que você vai ter que manipular dentro de uma Recycler View, tá? Seja listando dados, inserindo dados, editando dados, vamos dizer, no ponto de vista de reordenação, se você tiver que fazer um sort, alguma coisa desse gênero, e a exclusão para finalizar o nosso famoso CRUD, que geralmente a gente encontra em diversas aplicações por aí. Tá, então a gente tem dois celulares aqui. O que a gente vai abordar nesse vídeo específico, tá? Existem várias formas de você fazer esses exatos passos. O foco aqui, além de manipular a Recycler View, eu também vou te explicar como que você faz isso de metodologias diferentes, né? De qual formas diferentes que dá para fazer isso. Então nesse vídeo específico a gente vai usar a linguagem de programação Kotlin para fazer isso, a linguagem mais moderna, oficial pelo Google, mas não é um Kotlin tradicional, né? Um Kotlin tradicional no ponto de vista de design e de layout, utilizando XML. Nós vamos utilizar o Kotlin programaticamente falando, tá? Então a gente vai usar alguns recursos e eu vou explicar detalhadamente o que são esses recursos que vai nos facilitar e nos ajudar a criar layouts mais poderosos, de uma alta performance maior e também aí utilizando os recursos do Null Safety que veio junto com o Kotlin também para garantir a performance, até porque parsear um XML tende-se a... talvez você não perceba, mas existe sim um custo em cima disso. Então vou te mostrar, se eventualmente você precisar e você quiser trabalhar dessa forma programaticamente, tá? De uma forma mais declarativa e não mais com uma linguagem imperativa, onde você tem que ficar mandando a linguagem fazer o que você quer que ela faça. A gente vai fazer num formato um pouco mais declarativo, não é bem declarativo, mas pessoal, para você entender, é como se a gente declarasse o que a gente quisesse e ele aparecesse para a gente. A gente vai entender quando a gente começar a codificar isso daí. Então o que a gente vai utilizar nesse vídeo? A gente vai utilizar os recursos mais sofisticados do Kotlin, né, que é o Kotlin Android Extensions, ou algumas pessoas gostam de chamar de Kotlin X. É um conjunto, né, de extensões e functions que veio junto com o Kotlin, que também é uma das coisas mais incríveis que tem junto do Kotlin, criada pelos Googles para otimizar o desenvolvimento de coisas comuns que a gente vem fazendo, como builders ou qualquer coisa do gênero, tá? A gente também vai utilizar o outro recurso, que é o suporte ao DSL, que tem no Kotlin, a gente vai explicar mais sobre isso. E vamos ver como é que a gente trabalha dessa forma programaticamente para criar esse exato aplicativo. Então, vamos começar. Primeira coisa, a gente vai criar do zero, então vou escolher um template vazio do Android Activity, né, do Android Studio, e a gente vai dar um nome para esse projeto. Então, eu vou chamar esse projeto aqui de Recycler Master, tá? Vou chamar de Recycler Master KT, só para a gente diferenciar que esse aqui é o do Kotlin. Então eu vou colocar numa pasta aqui da aplicação, que seria /Android, que eu tenho aqui. Linguagem de programação, a gente vai escolher a Kotlin. SDK mínimo, vamos manter o que está aqui. Provavelmente, se você estiver vendo esse vídeo um pouco mais para frente, talvez isso aqui já esteja na API 18 ou 19, mas isso daqui é só a API mínima. Sempre utiliza aí o mais recomendado pelo Google,
que seria melhor. Então eu vou deixar para ele suportar Instant Run nesse aplicativo, e o Android X e os artefatos do Android X já vai vir por padrão aqui ativado. Caso não venha ativado na sua versão do seu Android Studio, é só ticar para utilizar o Android X. Tá? Então, feito isso, ele vai abrir para mim uma janela do Android Studio. Deixa eu puxar aqui, que ele está em outro monitor, beleza. Vou colocar ele na frente. Então ele vai construir o nosso projeto e a gente vai começar a brincar com os recursos do Kotlin para trabalhar de uma forma programática, né? Então a gente não vamos utilizar nenhum XML do ponto de vista de layout. É claro que a gente vai utilizar outros XMLs como cores, esse tipo de coisa, e strings, por exemplo, né, eventualmente, para a gente deixar o nosso aplicativo multilanguage. Mas do ponto de vista de layout, que é uma coisa só, que não precisa necessariamente ficar mudando o estado para cada língua, por exemplo, a gente vai utilizar aqui os conceitos da linguagem programática. Então eu vou aumentar a fonte aqui. Então tá, aqui a gente já está com as fontes. O que a gente vai utilizar para fazer o nosso código programaticamente? Tá? Existem algumas alternativas. Por exemplo, a gente poderia simplesmente instanciar alguns text views, como é o jeito que a gente fazia, por exemplo, na linguagem Java, e a gente vai instanciando os nossos objetos. A gente vai instanciando os nossos objetos e a gente iria colocando esses objetos aí dentro do nosso conteúdo principal, né, usando o add content view e setando aí direto. Só que o problema de você fazer dessa forma é que acaba ficando não uma leitura, né, na parte do design não fica elegante de você ler, tá? Você pode até ganhar performance, mas não fica muito interessante você ler dessa forma. Inclusive tem um link na descrição do meu canal, se você procurar como criar layouts programaticamente, tem um vídeo que eu faço isso na linguagem Java para explicar os conceitos de relative layout, linear layout. Então eu explico de uma forma programaticamente que no fim do dia o XML vai ser parseado por uma linguagem de programação, seja Java ou seja o Kotlin também. Então no fim do dia a gente vai fazer, vamos pular um passo aqui da linguagem de programação para o Android já renderizar para a gente. Então, ao invés de a gente fazer dessa forma um pouco mais imperativa, sempre dizendo para ele como que ele tem que ficar, como que ele tem que fazer, o que ele tem que instanciar, a gente vai fazer de um formato um pouco mais declarativo usando a biblioteca do Anko. Tá? Então essa biblioteca aqui, então deixa eu trazer esse cara aqui para frente também. Então esse cara aqui é uma biblioteca muito poderosa, tá? É uma biblioteca que vem basicamente com 4 ecossistemas aí dentro dele. A gente tem o Anko Commons, que é basicamente uma biblioteca de helpers para ajudar a você trabalhar e manipular intents, dialogues, login e tudo mais. Então, por exemplo, se quer fazer uma intent nova, você não precisa necessariamente instanciar a intent e passar os parâmetros de uma forma mais verbosa que a gente fazia antigamente. Tem o Anko Commons também, né, que é exatamente isso que a gente vem falando. O Anko Layout, que a gente vai focar exatamente nessa aula, tá? Para a gente trabalhar usando os recursos do DSL, que é a linguagem específica de domínio. Então, basicamente, é uma linguagem que você consegue utilizar dentro de uma própria linguagem que você já vem trabalhando. Um exemplo clássico disso é SQL, é uma linguagem mais fácil de você interpretar, ela é mais humanizada, ela é um pouco mais fácil, se você já domina inglês, de você entender exatamente o que ela está fazendo, porque ela é um pouco mais limpa, vamos dizer assim, tá? Então existem algumas especificações detalhadas do ponto de vista técnico, o que é uma DSL, mas em linhas gerais é uma linguagem específica para um determinado domínio. No caso aqui, o domínio que a gente vai utilizar é o Kotlin. A gente tem o Anko SQLite, que é também para otimizar recursos parcial SQLite, como queries, cursores e tudo mais. E o Coroutines, que a gente também vai utilizar, que é mais para a parte assíncrona, que a gente vai também usar nos nossos recursos, nos nossos aplicativos desse projeto. Então eu vou te explicar o Anko, como que a gente manipula o Anko aqui de uma forma mais clara e direta, para a gente ver na real como que ele funciona na prática. Tá? Então como que a gente vai fazer? Bom, para criar um layout do tipo Anko, a gente vai precisar primeiro das bibliotecas do Anko. Tá? Então eu vou importar aqui no nosso build.gradle as bibliotecas necessárias para criar o nosso código programaticamente. Tá? Então a gente vai precisar do Android X, né? Então a gente já tem aqui o Android X Core, então a gente vai vir com todos os recursos disponíveis já do Android X, o app compat para a gente manipular de fato
os layouts antigos, né? O Constraint Layout também, se a gente quiser utilizar o Constraint Layout. E a gente vai precisar ter declarado, né, garantir aqui que está aplicado o Android Extensions. Se você está utilizando uma versão mais recente do Android Studio, em tese ele já vem configurado isso aí para você. Agora a gente pode definir aqui no ponto de vista de project, né, no build.project, a gente vai definir a versão do Anko que a gente vai utilizar. Então eu vou adicionar junto com a extensão do Kotlin, eu vou colocar aqui o Anko version para a gente manipular todas as nossas dependências com a mesma versão. Então a gente vai unificar as versões desse cara aqui dessa forma. Além disso, a gente vai precisar também como posso dizer, desse class path do JetBrains para ele conseguir manipular as extensions, né? Então, de novo, se você já está utilizando a versão mais recente, ele já vai vir implementada para você nesse caso aqui, tá? Fora isso, a gente vai voltar aqui e vamos colocar as dependências necessárias. Então, a gente pode estar colocando a dependência principal, que é o core do Anko. Se a gente quiser manipular todas as dependências, como SQLite e tudo mais, mas como a gente vai usar só a parte de layout e do Commons, eu não vou colocar todas aqui, que a gente não precisaria. Eu vou colocar apenas aquelas que nós vamos utilizar, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai utilizar é a parte do layout, tá? Então, eu vou colocar aqui o comentário, só para a gente não se perder. Vai ser o Anko Layouts. Tá? E aqui dentro do Anko Layout a gente tem algumas implementações que a gente pode fazer. Então a implementação primeira que a gente precisa para trabalhar com Anko é a org.jetbrains. Você pode encontrar também na documentação do próprio Anko, mas vamos focar aqui no que a gente vai precisar. Algumas dependências que a gente vai precisar, o SDK principalmente, ele tem algumas versões. Eu vou usar a versão 25 de compilação aqui, mas pode ser versões mais antigas também, caso você precisa, como a 19, a 17. Você pode ver na documentação lá também quais que você vai precisar. Eu vou colocar aqui as aspas para ele pegar a variável de ambiente, a variável do nosso build.project, e aqui a gente já vai ter o nosso SDK pronto do Anko. Agora a gente vai colocar mais um, que é o app-compat. Então a gente vai pôr o app-compat v7 para conseguir manipular os recursos, tanto da Recycler quanto outros componentes do app v7. Na verdade, a Recycler ainda não tem, né? A gente vai adicionar Recycler também. Bom, além desses dois caras, a gente também vai adicionar o de design, né, do suporte design, para trabalhar com float e action button e aqueles recursos que tem dentro do pacote do suporte design, tá? Então a gente vai usar tanto o design principal quanto o design coroutines para a gente manipular de uma forma mais clara eventos de listeners, né? Quando a gente quiser escutar eventos de listeners, esse cara aqui vai nos auxiliar. Então esse cara aqui eu vou até renomear para Anko Design. Fora esses dois aqui também, agora a gente vai importar a parte do coroutines. Então vamos colocar aqui do Anko SDK do 25 e vamos colocar aqui o coroutines. E para o app-compat também, app-compat v7 coroutines. Então vamos sincronizar, ver se está tudo ok. E depois a gente vai usar uma Recycler. Então, para criar essa lista do Gmail aqui programaticamente, a gente vai usar a parte do Recycler. Talvez seja, nesse ponto inicial, seja um pouco cansativo, porque você está escrevendo muitas dependências, tá? Mas quando você já se acostumar a trabalhar com o Anko, isso aqui já vai vir por padrão com você, você já vai estar craque em importar essas dependências. Então vamos lá, o Recycler View e também o Card View. Então a gente vai precisar de um Card View para desenhar essas pequenas bordas. Não sei se talvez a resolução do device não deixa para enxergar, mas tem um pouquinho de borda. Então a gente vai precisar também do Card View junto com a Recycler. Então eu vou importar aqui o Recycler View v7. Eu também vou importar aqui o Recycler View coroutines para a gente manipular os eventos e o Card View. Então vamos aqui, Card View, beleza, v7. Então a gente termina a parte do Card View. Agora a gente vai precisar também Constraint Layout. Quer manipular Constraint Layout, a gente vai pegar separado aqui ela também. Então como é que é o Constraint Layout?
mesma coisa, só trocar aqui para Constraint Layout. E agora a gente não precisaria, mas seria mais interessante trabalhar com a parte do Commons. Por quê? Por exemplo, eu quero testar um toast ou um snack bar ou qualquer coisa que seja um log, por exemplo, é mais fácil com a biblioteca do Anko. Apesar do Kotlin já otimizar de uma forma mais rápida a criação, por exemplo, de um toast, aqui com uma linha a gente faz um toast bem mais rápido, bem mais simples. Então, tá aqui as dependências do coroutines, as dependências do layout e do Anko em geral que a gente vai precisar nesse projeto. Então, como é que funciona a programação de layout do Anko? Bom, basicamente existe uma forma declarativa de a gente manipular. Inclusive, ela é muito semelhante, na minha opinião, com o que fizeram com o Swift UI hoje. Se você já entende um pouco mais de iOS, você deve se familiarizar, parecer um pouco mais ver que é bem parecido com o Swift UI que fizeram atualmente. Mas vamos lá, o que a gente faz? Para a gente manipular geralmente layouts no Android, a gente dá um set content view e passa um layout para trabalhar um layout do ponto de vista de XML. Quando você está trabalhando com coroutines e com Anko em geral do layouts, a gente pode utilizar uma sintaxe mais declarada, uma sintaxe utilizando o DSL, que nos permite já implementar de forma mais clara o que a gente quer. Então, por exemplo, eu quero um layout vertical que tenha um padding, tá, com DPI de 30, tá bom? E aí, aqui dentro desse cara aqui, eu vou precisar importar, claro, sempre importando. Como ele manipula tudo isso com extensions, então se a gente abrir aqui a parte, por exemplo, do DPI, a gente vai ver que ele é uma extension. A gente abrir o vertical, ele também é uma extension da Activity. Então a gente consegue manipular usando o recurso novo de Function Extensions. Então vamos lá, vamos colocar um edit text, vamos só brincar para a gente ver, para depois começar a manipular. Vamos colocar um edit text aqui com um hint escrito name, que é o nome de usuário, e um campo de texto, que é o text size de 24, por exemplo. Você vê que é muito mais simples de digitar. Você só vai digitando o que você quer de forma vertical e automaticamente ele vai aparecer para você. Por exemplo, quero uma senha agora, password, e o password também vai ter um tamanho 24 da fonte. E agora eu vou criar um button que esteja escrito login. Vou importar o button com Alt e Enter e também um text size aí de 26, por exemplo. Vou colocar um 26F. Aqui eu não preciso setar em lugar nenhum, tá? Se você fizer tudo isso aqui dentro do onCreate e mandar rodar, automaticamente ele já vai aparecer para você. Ele já vai injetar isso daqui no seu layout para ser renderizado, tá? Então tudo isso daqui vai virar um código um pouco mais imperativo, Vamos dizer assim, quando você compilar esse código, ele vai ficar uma coisa mais imperativa, mas você vai ver que funciona da mesma forma. A diferença é que aqui você garante, a consistência das suas variáveis, que não tem nenhum valor nulo, até porque o Kotlin, para trabalhar com nulo, você precisa de uma variável declarada que aceita nulo, e também você consegue fazer isso daqui de uma forma mais rápida, porque você não precisa necessariamente ficar delegando parcialmente, você não precisa necessariamente fazer o parser do seu XML, porque ele já vai estar diretamente no seu código. Então vamos rodar a aplicação e ver se ele já aparece o nosso layout pronto aqui. Então tá lá, já fiz um formulário pronto. Então se você quiser escutar eventos de clique nesse botão, é só usar o onClick do coroutines do Anko. Então vem aqui, ó, onClick, e dentro do onClick eu vou dar um toast aqui, ó. Toast Hello World. E feito isso, eu vou aplicar as modificações usando o Apply Changes. Ele já vai automaticamente aplicar as modificações. É como eu estou usando dois emuladores aqui, talvez demore um pouco mais. E aí eu vou clicar e ele já vai executar o toast para mim. Tá? Então executou aqui o toast. Então é bem simples trabalhar com o Anko. Tá? Então a gente vai começar a desenhar agora com essas pré-configurações, com o nosso pequeno Hello World. A gente vai manipular e desenhar de verdade o nosso layout. Tá? Agora, construir todo o layout num arquivo só, em tese, não é uma boa solução, até porque o onCreate a gente consegue manipular
outras camadas da aplicação e tudo mais. Então fazer todo o layout aqui, isso aqui vai ficar enorme. Então a gente pode eventualmente separar o nosso layout num arquivo específico de layout da nossa Activity, tá? Então a gente pode começar a criar camadas de visualização ou camadas de modelos de dados. Então, por exemplo, a gente tem a camada de model quando a gente for trabalhar com modelos de dados de e-mail, e aqui eu tenho a camada de visualização. Então eu vou ter aqui a camada de view, e aqui dentro da camada de view eu vou criar aqui dentro a view da nossa Activity, tá? Então eu vou vir aqui, ó, Kotlin File, e eu vou criar um e-mail Activity UI. Então a gente pode começar a manipular nomenclaturas padrões, tá? Para a gente começar a entender do que a gente está falando. Então, para a gente delegar todo aquele layout que a gente escreveu para um arquivo separado, uma classe separada responsável por gerenciar interface gráfica, semelhante ao que seria no XML, mas com o poder da performance aqui de renderização, a gente vai usar aqui, vamos criar a classe, né, como de costume, e aqui dentro da classe a gente vai estender o Anchor Component, tá? Então a gente vai implementar essa interface e vamos passar para ele qual que é a Activity. Então eu vou chamar aqui de Main Activity. Vou renomear essa Main Activity aqui. Deixa eu só implementar aqui. Implementar os métodos que ele vai pedir, que é apenas o Create View. Então eu vou dar um rename aqui, ó. Vou renomear a minha Activity de Main Activity para Email Activity, que a gente vai manipular tudo como e-mail. Então beleza, eu vou renomear aqui, automaticamente ele renomeou no manifesto. Então no manifesto a gente tem aqui o nosso Email Activity. Se eu implementar aqui, ignorar o Google, indexação do Google, para ele sair aquela cor amarela estranha. E aí beleza, agora a gente já tem aonde a gente vai começar a desenhar exatamente o mesmo layout, tá? Então você vê que esse método ele espera um retorno de uma view. Essa view vai ser injetada aí na nossa Activity, né? A nossa Activity vai ser responsável por gerenciar essa view. Então, para eu retornar essa view, tem um jeito mais fácil do que ter que instanciar a view aqui e passar o layout para ela de volta. A gente vai aplicar o conceito que o próprio Kotlin tem, que é o apply. Então, eu vou pegar o seguinte, eu vou já retornar direto a partir do nosso componente Anchor Contexto. Usando o UI, ele vai pegar para mim, né, a view que eu preciso, e eu posso usar o conceito de apply para aplicar as modificações que eu quero e retornar aqui direto a view. Então pronto, feito isso, eu já consigo começar a desenhar exatamente o mesmo layout que estava aqui nessa tela. Então eu posso, por exemplo, cortar todo esse cara aqui e vamos separar para deixar o nosso layout cada vez mais prático. Então aqui é o nosso arquivo só de layout, então não tem o porquê e também não tem nenhum problema dele ficar cheio de tags de layout aqui. Então beleza, feito aqui. Agora, para eu de fato injetar esse layout na minha Activity, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que instanciar e dar um set content view nesse cara. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um email Activity UI e vou passar para ele aqui um set content view e passar a instância da minha Activity. Feito isso, ele já vai conseguir separar as camadas de visualização com a camada controladora, que é a minha própria Activity, para manipular o nosso layout. Então, feito isso, ele vai aplicar as mesmas mudanças. Você vai ver que não vai mudar nada, basicamente o layout vai ficar o mesmo, mas ele vai subir a aplicação. Então, beleza, subiu, continua funcionando normalmente. Beleza, então agora nossas pré-configurações estão prontas. Então, a gente pode começar agora a desenhar o que a gente espera do nosso Recycler, né? Como que a gente vai começar a manipular esse cara aqui. Então, o primeiro passo para manipular listas, né? Como que a gente manipula listas no Android, tá? Eu acredito que você já sabe um pouco mais, mas vamos seguir nessa parte aqui. A gente vai precisar basicamente de dois caras, né? Não, três caras do ponto de vista lógico. A gente vai precisar da Recycler, que é o próprio componente em si. A gente vai precisar de um View Holder, que é um cara responsável por gerenciar cada célula
dessa lista. Então cada elemento desse repetitivo é um view holder, que é um layout específico. Inclusive a gente vai começar a separar esses layouts específicos também de células, né, de linhas da nossa recycler também. E a gente vai precisar de um adapter, que é um cara responsável por gerenciar todas as células e colocar dentro da nossa recycler view, notificar a nossa recycler view que novos componentes chegou na nossa tela. Então vamos começar a desenhar no nosso arquivo de UI. Então vou apagar tudo isso aqui, porque eu não vou precisar mais desse cara aqui, nosso Hello World. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai começar desenhando um Recycler View, tá? E dentro da Recycler View, né, a Recycler View na verdade, vai estar dentro de um Relative Layout. Então a gente vai ter o que? A gente vai ter um Relative Layout. Tá? Dentro desse Relative Layout, a gente vai manipular os parâmetros de largura e de altura, como a gente vem fazendo também no XML, tá? Com o Wrap Content ou Match Parent. Então a gente vai usar um LParams, tá? Com LParams eu posso especificar tanto a largura quanto a altura dele, tá? Então eu vou usar um Match Parent dos dois casos, porque é o componente pai, então o nosso componente principal. Beleza, então a gente já tem um layout params pronto. Tá? Se a gente quiser, sei lá, ver se está dando certo, a gente dá um background color e passa uma cor qualquer. Então a gente vai começar a validar o nosso layout se está ok. Então vou colocar aqui, ó, blue. A vantagem de usar isso daqui é que eu não preciso necessariamente ficar pegando cores do strings. Eu posso testar aqui direto e ele já vai alterar, tá vendo? Eu vou colocar aqui um magenta, por exemplo. Pegou o magenta, apply changes, direto do Android Studio, como eu estou desenhando, ele já vai aplicando as modificações e já vou visualizando. Então beleza, eu vou deixar azul aqui só para a gente ver se está tudo certo. E a gente vai começar a desenhar. O que a gente tem no nosso layout principal, né? A gente tem a toolbar aqui, né? A app bar que está escrito Gmail. Então, para a gente não usar do Android padrão que vem no layout, eu vou vir aqui na tag do Styles e vou tirar o Dark Action Bar e vou colocar no Action Bar, para ele tirar a toolbar para a gente manipular nós mesmos ela. Então beleza, aí ele vai tirar a toolbar e ele vai começar a renderizar sem a toolbar. Então vamos lá, deixa ele subir para renderizar sem toolbar, subiu, beleza. Vamos colocar a toolbar agora. A gente pode colocar uma toolbar com tema específico ou usar a nossa própria app bar. Então se eu colocar aqui a app bar, automaticamente ele mostra, né, para mim começar a escrever componentes da app bar e filhos dela, ou usar uma app bar com um tema específico que a gente vai utilizar aqui. Então eu vou pegar de um arquivo de style aqui, usando o conceito também dos styles do recursos da pasta res. Eu vou pegar aqui o theme overlay, deixa eu importar aqui, senão ele não vai enxergar. Theme overlay app compat bar action bar, esse cara aqui. Então com o tema pronto, eu vou vou colocar dentro dele uma toolbar. Então, para eu colocar uma toolbar, eu vim aqui, ó, toolbar, e vou modificar algumas propriedades dessa toolbar. E a propósito, como é que eu manipulo a largura e a altura do app bar que ainda não tem? Para manipular o app bar e os params, a gente vai usar também o LParams aqui depois de fechar a tag, né? Então, depois que eu fechei a tag do time, eu vou dar um ponto LParams e aí eu já vou conseguir manipular ela. Então eu vou colocar aqui, ó, Match Parent para ele vir até o final e o Wrap Content para ele pegar e ajustar de acordo com a tela. E a toolbar a mesma coisa. Então LParams na toolbar, Match Parent na largura e o Wrap Content na altura. Então vamos ver se a toolbar vai começar a aparecer. Vou usar o Background Color. Sei lá, vamos colocar a cor branca. Vamos colocar a cor branca. Vamos usar um tema do pop-up theme que vai ser o r.style.theme. Deixa eu ver, o app compat light. Vamos lá, theme overlay app compat light. E vamos colocar um título para ele. Vamos dar aqui um title. Gmail. Então como é que eu pego o contexto aqui agora? Para pegar o contexto eu vou usar o CTR, já tem pronto, disponível para mim no Anco, e aí eu vou dar o getString e vou passar aqui o app name, tá? E aqui ele está reclamando para mim que eu estou utilizando o toolbar errado. Então eu vou vir aqui toolbar, então você verifica que se ele está usando
o toolbar do app-compat, não o toolbar da API 21. Então, feito isso, essas duas modificações, a gente já vai ter esse cara aqui pronto, né? Agora, para a gente setar a toolbar, se a gente rodar aqui a aplicação, deixa eu mandar ele rodar aqui, ele apareceu aqui o Recycler Master KT, que é o nome do nosso aplicativo, né? Nosso app que a gente definiu. Para eu conseguir manipular eventualmente componentes dessa toolbar, como a gente faz nos códigos de XML, a gente precisa de um ID, né? Para ele ter essa referência, se a gente quiser eventualmente usar o Find View by ID ou buscar de uma outra forma o ID, a gente consegue fazer isso também no Anchor. Então, para fazer isso, a gente vai usar uma tag ID. Com a tag ID, a gente vai criar o nosso próprio ID, tá? Por exemplo, eu vou criar o app-bar aqui. Para eu criar esse app-bar, é só dar um Alt Enter, tá? E ele vai criar um ID aqui, ó, Create ID Value Resource app-bar. Se eu apertar um Enter aqui, ele vai pedir para me escolher um valor, eu vou deixar em branco, tá? E vou dar um OK. O que ele fez? Bom, basicamente ele vinha aqui na pasta Resource e ele criou um arquivo chamado ids.xml. E aqui ele vai começar a criar cada ID que a gente geralmente utilizaria quando a gente trabalha com arquivos de layout, né? Quando a gente trabalha dessa forma aqui, vindo aqui na parte de text, a gente define aqui um ID e dá um arroba mais ID barra app-bar, por exemplo, é exatamente esse passo que ele está fazendo para a gente, tá? Só que ele está fazendo isso daqui aqui na compilação para a gente. Então, feito o ID do app-bar, a gente pode dar um ID também para a nossa toolbar, porque se a gente precisar da nossa toolbar, a gente vai ter o nosso ID dela. Então, vim aqui, ó, vou dar um r.id e vou criar um ID chamado de toolbar também. Então, é só criar o ID, boom, o ID está pronto. Agora a gente vai precisar da Recycler, a gente precisa de uma lista reciclável branca, tá? Para a gente fazer o nosso layout do Gmail. E a gente também vai precisar de uma referência depois desse layout para começar a manipular, colocar, por exemplo, no adapter e tudo mais. Porque aqui, se você perceber, a gente está instanciando, né, objetos, esses objetos estão sendo injetados e sendo instanciados de alguma forma ou de outra, então a gente vai precisar dessa referência, dessa instância, tá? Então, para fazer isso, a gente pode pegar e dar um RV e guardar essa variável de ambiente, tá? Então, eu vou vir aqui, eu vou criar uma propriedade nova, chamada de RV, então vou dar um late init var, e vou chamar esse cara de RV do tipo Recycler View para eu guardar ela para manipular em outros métodos, porque ele é uma variável, uma propriedade, na verdade. Quem corta agora é propriedade, não é mais campo. E aqui eu vou pegar o Recycler. Então vamos começar a desenhar o nosso Recycler de forma imperativa também, em forma declarativa também. Então vamos lá, o que a gente vai precisar? Então, primeira coisa, eu vou colocar um fundo para testar. Background color white. Então vou pegar aqui um color.white, beleza, tem um fundo branco. Toda Recycler View precisa de um Layout Manager para ele saber se ele vai trabalhar de forma vertical, horizontal, no formato de grid ou no formato de mosaico, né, que a gente chama de staged, alguma coisa assim, é mosaico. Então vamos lá, a gente vai usar o Layout Manager, a propriedade Layout Manager, e vamos instanciar aqui um Linear Layout para ele passando o contexto. Como a gente passa o contexto? CTR, então a gente já tem uma referência para o objeto CTR, que é o nosso contexto da nossa aplicação. Então a gente também vai precisar de um adapter, tá, para a gente manipular. Para setar um adapter, a gente vai criar um adapter. Então eu vou chamar aqui, ó, de e-mail adapter e vai vir lá da nossa activity. Então eu vou passar aqui uma propriedade private val chamada de e-mail adapter, e a gente vai criar essa propriedade agora. Então o e-mail adapter aqui a gente pode criar aqui fora mesmo. Vamos criar um adapter, vamos lá, Kotlin class, vamos criar uma classe chamada de e-mail adapter. Bom, o e-mail adapter já está lá, então ele já vai ter a referência do tipo e-mail adapter. Então, e-mail adapter já está aqui, e aqui ele está reclamando que ele espera um view holder. Então, tem que dizer que tem que ser um adapter, senão ele não vai conseguir fazer. Então, vamos começar a manipular um pouquinho mais essa parte, só para ele não dar o erro lá. Então, vamos lá, a gente vai precisar que esse objeto seja um filho de adapter.
do tipo de view holder. Então vou criar o e-mail adapter ponto e-mail view holder. E-mail view holder. Tem que criar esses caras aqui, senão ele não vai conseguir. Então vou criar uma classe aqui embaixo, só para a gente parar de dar erro de compilação, uma inner class chamada de e-mail view holder. E esse cara aqui tem que herdar as propriedades de um view holder. Então, feito isso, eu tenho que criar um construtor para ele e adicionar o construtor aqui, que é um item view. Então, eu vou criar aqui o item view, que é uma view, que é o view da nossa célula, né, da nossa linha. Bom, feito isso, ele vai conseguir. Aqui eu vou trocar o construtor, vou implementar. A gente já vai voltar aqui, não se preocupe, vou implementar os 3 métodos só para ele parar de dar erro. Então, voltando aqui na nossa classe, beleza, parou de dar erro. Bom, eu só fiz as declarações necessárias para ter as referências, né? Como aqui o adapter tem que ser alguém que herde a recyclerView.adapter. Eu implementei a recyclerView.adapter nele, só que a minha recyclerView.adapter precisa de um tipo viewHolder que herda um recyclerView.viewHolder. Por isso que eu tive que implementar todas os extends aqui necessários, as implementações das interfaces e tudo mais, senão ele não ia deixar manipular isso aqui, porque essa propriedade espera um adapter que seja qualquer coisa que herda um viewHolder. Então, senão ele não ia deixar. Então, voltando ao desenho da nossa tela, vamos continuar desenhando o nosso layout. Então, a nossa recyclerView ela tem que ter um comportamento também de layout params. Então, o layout params dele vai ser o conteúdo inteiro. Então, match parent, porque é o tamanho da tela inteira, né? De cima aqui até aqui embaixo. Então, feito isso, aonde que vai começar esse cara? Como a gente está trabalhando com Relative Layout como conteúdo pai, a gente precisa dizer que a nossa recyclerView tem que começar embaixo do app_bar. Então, fazer isso, a gente vai ter a propriedade below, que é a propriedade que só fica disponível quando você está trabalhando com Relative Layout. Se você começar a trabalhar com Linear Layout, por exemplo, que ele já funciona de cima para baixo, a propriedade below, que é da extension aqui below, ela não vai ficar disponível para você utilizar, tá? Quando a gente for fazer um linear layout mais para frente, se formos fazer, a gente vai ver. Então, ele tem que identificar e vai ficar embaixo de quem. Então, eu preciso passar um ID para ele. Como a gente já criou o ID, ele já vai saber de quem se trata. Então, é o r.id.appbar. Appbar, peraí. Appbar, beleza. Então, vamos aplicar as modificações para ver se ele vai conseguir. Vai dar pau porque eu não instanciei aqui na Activity. Então, vamos ver aqui na Activity. E aqui vai dar ruim porque eu preciso instanciar o adapter aqui. Vamos ver aqui. Val adapter recebe e-mail adapter. E eu vou instanciar o adapter aqui e vou passar ele aqui só para a gente testar. Então, aí vai dar pau porque eu não implementei o to-do. Que a gente precisa de uma lista aqui. Então vamos criar uma lista falsa só para ele não reclamar. Então eu vou retornar aqui 3 propriedades. Deixa eu tirar o adapter aqui da implementação, senão eu não vou conseguir ver o nosso recyclerView aparecendo. Porque a gente só está desenhando, então a gente não tem necessidade de colocar dados agora só para ver. A ideia é entender como manipular usando o DSL para desenhar na tela. Então tá lá, a recyclerView tá aqui, tá? Para a gente ver se a recyclerView realmente está aqui, vamos mudar a cor por um red aqui. Vamos aplicar as modificações. Então eu vou comentar aqui o e-mail adapter só para a gente conseguir ver. E aqui no e-mail adapter que a gente declarou, eu retornei a instância passando uma coisa nada a ver aqui, só para a gente testar. Então, enfim, depois a gente volta nesse cara aqui. Então, ele já está funcionando o nosso layout. Então, o recyclerView já está embaixo do appbar. Agora, a gente também tem o nosso float action button, que é para inserir novos e-mails para a gente conseguir depois brincar com a exclusão desses e-mails. Então, como que a gente vai implementar esse cara aqui? A gente vai precisar no float action button, a gente vai também precisar de um íconezinho, que é o íconezinho de mais. Então, para adicionar o íconezinho usando o Mature Design do Google, a gente vai clicar com direito, vir aqui em Vector Asset
e aqui a gente tem vetores desenhados para a gente conseguir manipular. Eu vou procurar aqui um chamado de ADD, que é o botão para adicionar, e eu vou adicionar esse cara aqui ao meu projeto, e vou dar o Next, Finish, e aí eu já vou ter disponível esse ícone, né, como formato de drawable, aqui no formato de vetor. Então, o vetor pronto, a gente vai começar a desenhar o Float Action Button para ficar aqui embaixo. Lembrando, a gente está utilizando o Relative Layout. Então, a gente vai precisar usar as coordenadas de alinhamento de acordo com o Relative Layout. Então, a gente vai usar o Float Action Button. E aí, com o Float Action Button, a gente vai definir a image dele. E aí, como a gente está usando uma versão menor que a API exige, a gente vai usar o Context Compact. Tá? E a gente vai dar um get drawable e passar o contexto e passar a imagem que a gente quer. Então vai passar o drawable. Qual que é o nome? add black. Beleza. Aí a gente vai precisar passar para ele. Se a gente executar direto a aplicação, esse é um outro ponto interessante. Quando a gente não define os layout params de um componente, usando o que a gente fez aqui, automaticamente por padrão já vem tudo como ROP Content, tá? O Anko já trabalha dessa forma. Então eu já executei e já aparece lá em cima, né? Então a gente vai ter que manipular o posicionamento desse cara e o layout que ele deve ficar. Então a gente precisa primeiro pintar a cor dele de branco. A gente vai usar aqui a tag, aqui embaixo a gente vai usar o support background tint list, e a gente vai usar o color state list para dar um value off dele e passar a cor que a gente quer. Então aqui a gente é mais fácil manipular dessa forma. Feito isso, ele já vai pintar de branco, né, a fundo do nosso Float Action Button, e agora a gente pode pintar a cor do íconezinho. Então a gente vai usar um support image para pintar o image. Support image tint list e fazer a mesma coisa, o color state list, value of color.red. E aí já vai pintar de vermelho o maisinho aí do nosso íconezinho. Esse íconezinho aqui e o maisinho aqui. Então vai lá, deixa ele pintar. E aí a gente vai precisar de um layout param. A gente vai usar o L-params e vamos definir para ele, né, como já está o ROP Content, eu não preciso necessariamente definir aqui como ROP Content, porque por padrão já tem, então eu não vou definir. E aqui eu vou usar um alinhamento, tá, com Parent End para ele aparecer do lado direito e um alinhamento Parent Bottom para ele descer lá para baixo. Parent Bottom. E vou dar umas margens, então vou dar um set margens e aí eu vou colocar 0 no topo, na direita um DPI de 16 e também um DP de 16 aqui do lado direito. Então feito isso, eu já vou ter o meu layout pronto para a gente manipular a Recycler depois. Então a Recycler já está aqui, a gente já sabe que está aqui, então vou mudar ela para vermelha para manipular ela vermelha, white, Recycle white. E a gente vai renderizar agora o nosso layout. Então tá aí, tá pronto o nosso primeiro layout, tá? A parte de colors aqui, que tá verde, é por causa do nosso values aqui, colors, que a cor dark aqui é branca. São 6 Fs. 6 Fs vai deixar o nosso status bar do nosso smartphone branca. Então beleza, mudou, ficou branca. Então é assim que a gente começa a desenhar com o Anko, tá? Talvez para você pareça um pouco mais trabalhoso agora, porque você não está tão acostumado. Da mesma forma que era trabalhoso trabalhar com XML, quando você também não estava acostumado. Mas quando você já sabe e você já entende os conceitos por trás da manipulação de um componente layout, seja utilizando largura e altura com ROP Content, como trabalhar de forma relativa, utilizando por exemplo Relative Layout com Below, Align Parent End. Então se você já sabe manipular todos esses recursos no XML, fazer isso aqui programaticamente utilizando o Anko é bem mais simples também. Se você nunca programou, não usou nenhuma parte ainda em XML, então por começar pelo Anko seria basicamente a mesma forma, começar pelo XML, tá? A diferença, como eu falei, o Anko como um todo foi desenvolvido pela própria JetBrains e que foi o pessoal que desenvolveu também a linguagem de programação Kotlin. Logo,
não é uma biblioteca qualquer, não é uma biblioteca de qualquer desenvolvedor que você encontra um grupo de desenvolvedores, é de uma comunidade muito gigante que dá suporte a esses caras, tá? Ele ainda não tem força, o Google não substituiu e eu acredito que não vai substituir o XML, porque, na minha opinião, eu acredito que o Google tende a deixar as coisas um pouco mais simples de se fazer, mesmo que isso impacte um pouco mais em performance do aplicativo. Por que eu falo isso? Porque eles querem atrair cada vez mais desenvolvedores para o universo. Então, por isso que ferramentas como estas aqui estão sempre sendo desenvolvidas, tá? São sempre melhorando para você fazer de uma forma mais interface, mais gráfica para você manipular, tá? É claro que nenhum substitui o outro, eu só estou querendo compartilhar com você as formas que você tem em mãos para fazer, tá? A escolha de qual utilizar ou não, acho que fica mais a critério do próprio desenvolvedor e do time de desenvolvedores como um todo. Se você quer mais performance, se você não precisa necessariamente disso agora, se você quer estudar uma coisa nova, se você quer aprender de um jeito diferente, talvez este seja uma opção para você, tá bom? Então, no próximo vídeo a gente vai começar a popular esses dados, então o layout já foi definido do container principal, depois falta ainda o layout da célula, né, do nosso view holder. A gente vai começar a desenhar esses bullets dos nomes que chega no e-mail, a descrição de quem chegou no e-mail, a data, o botãozinho dos favoritos aqui, do estrelar o e-mail e tudo mais. Então todos esses recursos que a gente vai começar a manipular nos próximos vídeos. Esse vídeo está ficando um pouco extenso, achei que ia conseguir fazer um pouco mais rápido, mas infelizmente não deu. Então eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.